Oi, eu sou a Gabi Ometo e esse é mais um vídeo sobre escrita aqui no canal. E hoje é muito especial porque eu recebi pedidos, na verdade, pedido no singular, porém não é menos importante, tá bom? Porque eu fiquei muito feliz que alguém tá pedindo um vídeo. Eu falei, olha que legal. Tô chegando lá, mas tô divagando. Hoje a gente vai falar sobre verbos muleta. Eu acabei comentando sobre eles no diário de escrita, mas no diário de escrita a gente não tem um roteiro. Eu simplesmente sento aqui e falo o que vem na minha cabeça, e às vezes eu esqueço que vocês não estão dentro dela para entender as coisas. Então às vezes fica um pouco confuso. Por isso, trouxe um vídeo somente sobre verbos muleta. Mas primeiro temos que tratar o que é esses verbos. Eles também são chamados de verbo de pensamento. São verbos que acabam dando um atalho pra gente na escrita, em vez de nos aprofundar, descrever mais o que se passa com o nosso personagem. E agora eu vou falar quais são os verbos e eu vou ter que ler, tá? Porque eu não vou decorar, então eu vou ler que é mais fácil. E eles são: pensar, saber, entender, perceber, acreditar, querer, lembrar, imaginar, desejar, sentir e ser. Se você procurar, tem mais verbos. Tem, por exemplo, amar, odiar, mas eu acho que isso é muito radical, porque pensar, saber, são coisas que a gente usa muito. E vai por mim, muito. Porque eu fiz aquele negocinho de buscar palavras que são verbos muleta na minha história, e eu usei muito desses, assim, mais de 100, 300... muitas palavras, tá bom? Então eu separei essas que são as mais comuns, as mais usadas para falar sobre isso. Agora, você que não conhece deve estar pensando, é besteira, nem deve fazer tanta diferença. Eu pensava assim quando eu comecei, porque falei, ai, gente, todo mundo usa, né? Só que não, dá uma grande diferença. Tem escritores, que eu acho que é o do Clube da Luta, que não vou lembrar o nome dele porque eu sou péssima com nomes, que ele aboliu tais palavras da sua escrita, e eu tentei fazer isso algumas vezes, e realmente você pensa em outra maneira, você vai dar voltas para dizer o que você diria simplesmente com esses verbos. Eu acho muito interessante, faz a gente crescer como escritor. Mas agora, se você ainda não está entendendo, vamos usar exemplos, porque eu sou a garota do exemplo, eu explico melhor com isso. Vamos lá. Usando o verbo pensamento, você pode simplesmente escrever: Maria queria o bolo que ela viu na vitrine. Simples, rápido, conciso, entendido, certo? Mas também eu posso escrever de outra forma, não usando esses verbos. Então eu poderia dizer que a Maria ela salivou com a visão das rapas de chocolate grudadas no glacê, que cada ponta daquele bolo estava decorada com grande e suculento morango, e que aquele bolo aos olhos dela era o mais apetitoso da vitrine. Em nenhum momento eu digo que ela quer esse bolo, mas depois de tanta atenção, tanta descrição, fica subentendido que ela tá com muita vontade de comer esse bolo. Eu não precisei dizer com todas as palavras para o leitor entender. E lembrem-se, gente, o leitor é inteligente. Você não precisa das coisas mastigadas para ele. Eles têm que interpretar, eles têm que entender. Fica um texto mais bonito, fica mais complexo de escrever? Sim, mas ao mesmo tempo você vai perceber que você vai pegando alguns caminhos, algumas dicas, alguns truques para dizer o que eles estão fazendo, pensando, sentindo, desejando, sem dizer tais palavras. E vamos lá, isso não significa que vocês devem abolir esses verbos da sua vida e nunca mais usar. Não, não seremos radicais, tá bom? Embora seja um ótimo exercício você tentar não usar essas palavras no seu texto, eu acho que escrever 300 páginas sem nada desses é muito difícil e, honestamente, um pouco inútil. O grande problema desses verbos muleta é o excesso dele, e usar em excesso, usar em momentos que tira a importância da cena. Vamos voltar aqui com Maria e o seu bolo. Vamos supor que as duas não têm peso na cena. Ela é um personagem sem importância para o nosso protagonista, e ele olhou para a vitrine e falou, ela quer o bolo. E segue sua vida. Não tem por que você gastar o seu português escrevendo, fazendo tudo, se não tem uma importância, se não tem uma relevância. Tá tudo bem você usar esses atalhos para facilitar a sua vida, mas vamos supor aqui numa história que Maria é a protagonista, ela é uma ladra lendária e o seu primeiro roubo foi aquele bolo. Olha a importância, é um momento do passado que definiu o que ela é, e você não pode resumir isso a ela queria o bolo. Você tem que fazer o leitor ver o quanto ela desejava esse bolo, o quanto ela almejava, o quanto as mãozinhas dela formigavam para pegar e roubar esse bolo. Então, nesse momento, é uma cena importante que você não pode simplesmente resumir com ela queria isso. Então vai o quê? De aprender. Deixar essa cena mais descritiva, mais profunda, mais complexa, ela traz uma imponência à cena. É claro que não só o bolo vai criar uma ladra lendária, tá bom? Mas ao menos você tem um exemplo bobo, porém útil. Se é uma coisa importante, se é um peso na cena, descreva, aprofunde, complexe. E é claro, um ponto muito importante é que você não vai conseguir
saber isso durante a escrita, tá? Nem tentem, honestamente. Automaticamente, depois de assistir esse vídeo, depois de ficar com isso na cabeça, vocês vão começar a pensar mais nessas palavras, falar, ok, você vai escrever um querer e falar, opa, posso escrever diferente? Sim, mas de vez em quando, principalmente quando a inspiração bate, que você está tentando escrever o máximo de coisa possível, você não vai ficar pensando, oh não, esse é um verbo de pensamento, como eu posso escrever melhor? Não, você vai deixar passar um monte dessas palavras e é isso que entra na revisão. Nem sempre na revisão, porque às vezes você está lendo todo o texto e você acaba esquecendo essas palavras. A minha ideia é o que eu fiz. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um mês, tá? Dependendo da sua história, dependendo da sua velocidade. Eu demorei mais de um mês para fazer isso. E também porque minha história era grande e eu usei mais palavras que essa. Você vai lá pegar, escolhe um verbo. Vamos lá, por exemplo, pensar. Você vai escrever pens, terminar com S e deixar incompleto. Assim a busca vai colocar todas as palavras e você vai julgar um a um. É um substantivo. Porque às vezes vai aparecer palavras que não são o que você quer. Por exemplo, pensamento. Pensamento não é um verbo de pensamento. Não é um verbo muleta, ele é um substantivo. Então você vai deixar. Aí você vai pegar cada verbo e pensar se ele está agregando na história, se é mais fácil você substituir, se é mais fácil você deixar como tá. E fazer isso com todas as palavras. É cansativo? Não vou mentir pra vocês. Mas eu sinto que meu texto ficou melhor depois, tá? Vou fazer isso sempre, talvez com algumas mudanças, como por exemplo, deixar isso no meio e fazer uma revisão, isso e outra revisão, para pegar todas as minúcias, mas isso vem com o tempo. Então é isso que eu vou fazer, é isso que eu tô fazendo, essa é a minha dica de hoje. Eu acho que o vídeo ficou um pouquinho mais curtinho, porque é um assunto mais rápido, ao mesmo tempo é um assunto de suma importância, porque verbos são o que dão movimento à história, e a gente não quer que eles estraguem a nossa história. Comenta aqui pra mim o que vocês acharam desse conteúdo, o que vocês querem ver por aqui que eu vou trazer pra vocês. Tem muito conteúdo chegando. E lembrando, se vocês gostam disso da escrita, meu Instagram está recheado de dicas de escrita. Eu tô estudando bastante e tudo que eu aprendo eu repasso pra vocês. Primeiro no Instagram, depois aqui com um pouquinho mais de lentidão. Então comenta o que vocês querem ver, comentam o que vocês querem aprender. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal, porque além de trazer dicas de livros incríveis pra vocês, eu ainda dou dicas de escrita. Eu acho que o próximo vídeo vai ser sobre mundos mágicos. E talvez eu tenha que dividir esse vídeo em várias vezes, porque no Instagram, gente, é post que não acaba mais, porque é muito detalhe pensar no mundo. Então, já se inscreve para vocês não perderem, porque vai ser um conteúdo muito incrível, principalmente para escritores de fantasia ou ficção. Compartilhe esse vídeo com um amigo que é escritor, que talvez precise conhecer verbos muletas. Vamos espalhar esse conhecimento para todo mundo, porque eu vou falar uma coisa, gente. Esse conteúdo foi difícil de achar, eu achei em um ou dois sites somente. Tá bom? Então, compartilhe esse vídeo com o amigo escritor para todo mundo conhecer. E também, é claro, vá conhecer meus livros Pequenos Desejos e Canto das Sereias. Os links vão estar aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!